Comentário aleatório. Olha só que fofo. Olha que fofo isso daqui, do sigilo ao voto. Na página lá no Instagram do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, uma coisa assim, do TSE, isso, a página do TSE do Instagram, aparece um vídeo fofinho promovendo as urnas eletrônicas baseado nas animes japonesas, tá? Vamos dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada e temos que comentar isso daqui. Dá uma olhada nesse pequeno vídeo fofo feito para jovens. Tribunal Superior Eleitoral, a página, o seu perfil no Instagram me coloca esse vídeo baseado em animes japonesas, né? Urna-chan, tá? Claro, temos que comentar aqui uma série de coisas, não vamos entrar tanto na estética aqui, que é de voltar para os jovens. O resultado é rápido, é gostoso, viva a democracia, a gente conhece rápido o resultado. Em primeiro lugar, essa questão das urnas eletrônicas, eu fico me perguntando, por que lá nos Estados Unidos, onde está lá o Vale do Silício, tá? Me corrija se eu estiver errado, se eu estiver viajando na maionese, por que lá nos Estados Unidos, a pátria de tudo isso, de toda essa parafernália, lá eles não usam urnas eletrônicas? Tá? Só em alguns certos estados, de uma forma muito localizada, eles utilizam urnas eletrônicas. Então, você vê no primeiro mundo, da onde surgem essas parafernálias, essas traquitanas, as big techs, você não vê eles utilizando. Tá? Então, nós usamos e somos considerados a vanguarda do planeta. É assim como o TSE vê a democracia brasileira. Tá? Das várias críticas que se pode fazer à urna eletrônica, o que mais me incomoda nesse vídeo não é tanto, claro, a gente pode falar da questão da lisura das urnas eletrônicas. Se a gente entrar na crítica às urnas eletrônicas, podemos facilmente ser confundidos com extrema-direita, mas a gente sabe que ocorreram, nessas últimas eleições, muitas anomalias nas eleições para o Congresso, para o Senado. Muitas anomalias aconteceram. Candidatos que, do nada, de repente, sem fazer nada, né? Candidatos principalmente militares, como o ex-vice-presidente do Bolsonaro, né? O Mourão. Tem uma série de casos assim de viradas assim extremas, onde esses candidatos nem se esforçaram tanto. E a quantidade, eu acho incrível isso, né? Enquanto em todas as eleições o Tribunal Eleitoral tem que caçar pessoas, voluntários para trabalharem nos cartórios eleitorais, nos distritos eleitorais, nos postos de votação, tá? Nessa última eleição, foi assim, inesperadamente, um número imenso que apareceram de voluntários. Tá? Até a gente já comentou isso, sobre 7 anomalias, né? Não me lembro agora de cabeça para nomeá-las, mas uma delas era isso. Chamou a atenção, dessa vez apareceram assim, porque a eleição está muito polarizada, porque a eleição era decisiva, apareceram voluntários. Agora, é interessante, né? Eu acho que o jornalismo investigativo deveria ir a fundo, que voluntários eram esses, né? De que um jornalismo investigativo, né? De que, digamos assim, dentro do espectro político, de quem é essa gente? Quem são? Eles votam em quem? Eles são, assim, esses voluntários que apareceram do nada, em número mais que suficiente, né, numa situação inédita nessas últimas eleições, o número de voluntários que apareceram, tá?
Repito, enquanto em cada eleição a Justiça Eleitoral tem que caçar, tem que convocar o cara, né? Convocar o cara a trabalhar. Tá? Dessa vez apareceram espontaneamente. Quem são essas pessoas? Que apito ideológico político elas tocam? Tá? Era bom o jornalismo investigativo ver isso, né? Mas não é essa tanta questão que eu quero entrar. Como sempre, claro, eu quero entrar aqui no campo aqui que o Baudrillard coloca, principalmente nesse livrinho, Partidos Comunistas, o Paraíso Artificiais da Política, que já falamos bastante aqui em live sobre esse livro. É uma coisa interessante. O Baudrillard, ele faz uma reflexão nesse livro, pequeno livrinho, uma reflexão sobre a natureza do poder e a transformação do poder. Tá? A tal ponto que o poder era era um local, um lugar que se escondia, que se esgueirava, que não queria aparecer para as pessoas, impediam as pessoas de participar politicamente, para chegar a uma situação atual em que o sistema clama, chama, motiva as pessoas para votarem, como nesse vídeo. Tá? Ele até coloca que em toda a história o poder se manifestou como uma substância, em diversos lugares e situações. Era tanto no corpo do rei, a concepção fisiológica de poder, tá? Aquele papo do sangue azul, tal. Ou então o poder estaria na inteligência instrumental do príncipe, a concepção maquiavélica do poder, tá? Ou então o poder podia ser pensado como um jogo de cena teatral, um jogo de aparências, onde a política é pensada como um jogo cênico teatral, onde, claro, o poder sempre se esgueira, sempre se oculta por trás da aparência. Ele não se mostra, tá? O poder, ele não quer, ele é avesso à democracia, em toda a história foi. Tá? Então, ele se oculta através de simulações. Ou então, o poder está no estado ditatorial, estado totalitário, tipo robesiano, como o Hobbes coloca no Leviatã, a natureza necessária do Estado, para evitar que o ser humano volte ao estado natural, tá? Através dos interesses egoístas, aquela coisa toda. E o Estado liberal burguês, a última concepção nessa evolução da noção de poder na filosofia política, como um Estado, o poder como um espaço vazio, que tem que ser ocupado a partir de eleições democráticas. Alguém que vai ocupar a posição do poder, a concepção do poder como um espaço vazio, tal. Claro que não vou falar também a questão da ditadura do proletariado, tal também, mas o que o Baudrillard reflete é como o poder, nessa evolução, ele foi do poder e a política como produção de alguma finalidade social para a reprodução. Tá? Aquele poder que se esconde, que é avesso à participação popular, ou permite a participação popular através das aparências, do jogo da aparência, do engano, do auto-engano, vamos dizer assim que era o momento do tempo forte do poder. O poder realmente estava lá. Poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? Pouco se ouvia falar quem eram os ministros do STF, tá? Ou pouco o poder, o Congresso, o Executivo se colocava, se mostrava, a não ser a sua forma populista, cênico-teatral. Tá? O que temos hoje, esse vídeo mostra, é uma concepção motivacional. Tipo assim, como se o poder, de repente, entrando numa fase de reprodução, pedisse, vote, pelo amor de Deus, participe, não deixe de participar. O Baudrillard coloca que, paradoxalmente, o poder hoje corre o risco de acabar, não pela conquista, o golpe de Estado, mas pela absoluta indiferença das pessoas não participarem mais, porque eles sabem que o poder já não está mais lá. Na medida em que o poder se transformou em algo produtor para algo reprodutor, ele apenas reproduz um sistema que já existe, o sistema de reprodução econômica global,
do capital transnacional, ou coisa assim, eu estou falando muito vagamente, muito por alto, mas, digamos assim, o poder do voto, da participação e da decisão de alguma coisa mudar diminuiu bastante, tá? Se não extinguiu. Tá? Então, você tem aquela situação, como a gente já falou várias vezes, em que aquele que ganha a eleição detém o governo, mas não a máquina do Estado, porque a máquina do Estado está ali para sua função reprodutora. Portanto, o poder não está mais lá. Tá? No poder executivo, legislativo e judiciário. Então, nessa situação, o Baudrillard coloca, ironicamente, esse sistema precisa motivar as pessoas a participar. Não se aliene. Enquanto no passado o poder fazia um puto esforço para alienar as pessoas, afastar as pessoas da política, agora não. Não vote. Olha, os resultados são rápidos. Olha a urna Chan. Venha, vote, participe, não se aliene, seja um cidadão, viva a cidadania, e assim por diante, numa coisa inédita na história. Que eu saiba, a história não evoluiu. Se a história é a história da luta de classes, não há evolução nesse campo político. Tá? Então, portanto, temos uma outra forma de manipulação. Tá? Paradoxalmente, não mais pelos jogos cênicos teatrais, mas pela simulação de que naqueles três poderes estão, de fato, o poder. Desses jogos de simulação participam, por exemplo, a simulação de tentativa de golpe de Estado do 8/1. Tá? Isso num raciocínio político mais abstrato, é aquilo. Tá? Cria esse tipo de simulação que, de fato, existe um poder. E temos que participar politicamente, temos que votar, porque o nosso voto é importante, etc, etc, etc. Então, o que me chamou a atenção nesse vídeo fofo que o TSM coloca no perfil deles no Instagram é exatamente isso, né? Esse paradoxo, né, que o Baudrillard sempre levantou. Tá? De repente, como assim? A política ocidental passou do totalitário, do Leviatã, do esforço em alienar as pessoas, do estado de espetáculo para tentar enganar, para, de repente, tudo ser transparente, consciente, resultados rápidos, motivar as pessoas à cidadania, ao voto, à urna. Quer dizer, que eu saiba, o capitalismo não mudou, a sociedade continua a mesma, a luta de classe continua existindo. Tá? Então, é uma nova forma de poder muito mais complexa para a nossa vã esquerda conseguir entender, tá? E transformar isso num novo tipo de praxis política. Tá? Isso vai anos-luzes, certamente, para conseguir entender. Tá? A gente sabe que esse livro aqui do Baudrillard, né, toda essa discussão da política com simulação, é dos anos 80. É dos anos 80. Toda essa discussão dos chamados pós-modernos, né? Que depois passaram a receber a culpa pela ascensão do Trump, da extrema-direita, pelas fake news, a pós-verdade, claro, fazendo desse jogo, né, vamos dizer assim, de vilipendiar os pós-modernos, né, para que as teses deles sejam jogadas assim na vala das fake news e da pós-verdade, como se eles estivessem motivados pelo relativismo cultural, que desse relativismo pariu Trump, a nova extrema-direita global e assim por diante. Tá? E todas essas cantilenas.